Bom, galera, eu infelizmente acho que não consigo, com o tamanho da mesa, fazer um tripé fixo, então vou ter que segurar com uma mão e mostrar com outra. Mas eu queria dar um adendo aqui às novas miniaturas que entraram pra coleção. O primeiro aqui é da Lunala. Consegui, ele vem numa box, não consegui a box, tive que pegar separado, é claro. Mas eu gostei muito. Eu jurava que ela ia ser tipo voador, né? Porque, caramba, olha o tamanho disso. Os detalhes, bom, querendo ou não dava pra querer fazer um negócio muito bem detalhado, mas pelo menos nas peças aqui, né, no topo da cabeça, ficou muito bem feito. E a gente também tem aqui o Soldier, né, que nosso leãozinho, que eu vou dizer que foi graças a ele que eu fiquei muito indeciso entre preferir qual foi o meu favorito lendário, porque em relação a design, gostei muito da Lunala, nada contra o Soldier, o design dele também é muito lindo, mas eu preferi a Lunala. Mas quando eu vi que ele ia ser tipo metal, realmente dividiu meu coração. Mas tá aí ele, junto aqui com o resto, levantando aqui o Mewtwo. E bom, vou mostrar aqui a pasta de coleção. Como eu disse, até o atual momento, enquanto não inventei nada, ela tá completa. A gente começa com que a primeira folha é uma... São todas as energias metais foil que eu consegui até o momento. A gente tem de várias gerações aqui. A gente tem uma da Play, a gente tem a da Evolution, da Evolution, a gente tem da Generations. A gente tem aqui a Shield da Primal, tudo eu consegui, graças a Deus, tudo reverse. Aqui a gente tem algumas de outras gerações que eu nem cheguei a jogar, mas que conforme eu fui pesquisando, consegui ir achando, né? Todas consegui, também reverse foil. Eu tenho boa parte de variação dessas energias, talvez eu tenho essas duas energias principalmente normais, várias delas, né, pra jogo. E, bom, basicamente começo com isso. Eu realmente tô em luta, eu tô em debate interno aqui, um dilema pra ver qual que eu vou tirar pra pôr a energia metal secreta. Aqui, um detalhe que essa próxima coleção, além da Ultra Ball, você tem a energia metal secreta e a energia psíquica secreta, representando a Lunala e o Soldier, o Soldier sendo metal e a Lunala o psíquico fantasma. Na segunda página aqui, começa, não tem uma ordem muito específica, mas a gente tem os Klinklangs, que... Querendo ou não, eu sei que é um design meio bobo, mas é um dos pokémons que eu mais gostei. Esse Mew antigo, que eu nem sei como eu consegui manter ele, porque eu devo ter ganhado, nem lembro como eu consegui, se veio em filme, se veio alguma coisa, mas eu consegui guardar esse Mew, ele sobreviveu aos anos aí, eu não destruí ele. E principalmente o que me fez gostar muito dos Klinklangs, eu amo Metal Scizor, acho que é um dos meus pokémons favoritos. Mas um dos motivos que eu gosto tanto do Klinklang é que também na época que eu consegui no Mundial, eu não sei porque eu tava no meu deck, nem era pra jogar, tava ali perdido. Essa carta aqui que foi o Shady Penguin, um grande youtuber que eu admiro de Pokémon. Ele conseguiu autografar, ele escreveu ali na pressa, mas eu não acredito que eu conseguisse isso. Ele tava com caneta ali na hora, nem me passou isso na cabeça. Mas a gente tem aqui os Klinklangs, acho que todos que saíram até o momento. Scizor, eu não animei ainda muito de fazer, porque eu vi que são vários e alguns deles são chatos de encontrar. Talvez no futuro em que eu não esteja um pouco mais calmo, talvez dê certo. Aqui já logo na segunda a gente tem os full arts daquelas coleções do Rupa e do Pikachu, né? A gente tem o Regigigas, o Arceus e o White-Kyurem. Eu não priorizei o tipo do Pokémon e sim a arte. Se vocês perceberem, eles meio que tem, né? Eles juntam meio que essas artes, né? Ou eles pelo menos têm alguma correlação. Então você percebe aqui os três. Aí aqui você percebe, né? Tanto que o Black Kyurem quanto o Hash nas artes continuam entre si. Eles conseguiram fazer essa brincadeira que você não... Tanto separado você não percebe essa diferença, mas quando eles estão juntos você vê a arte combinando. Aí aqui já fica os normais, né? A gente tem o Latios com o Palkia no fundo, o Palkia com o Latias no fundo, o Zekrom com os dois no fundo, o Dialga que eu não consegui perceber nada, ficou uma arte mais solo mesmo. Talvez até o certo seria até mesmo trocar os dois de lugar ali para ficar certo. Virando aqui a gente tem daí o Rupa dessa coleção, a Latias que aí não tem realmente nada a ver com as artes. E aqui tá o Pikachu Full Art da Generations e atrás o Pikachu da coleção, né, o Iron Tail.
Aqui embaixo a gente tem os Mewtwo's. Aqui, na verdade, basicamente aqui a gente tem todas as cartas promos das Collection Box, né? Do Mewtwo, do Mega Mewtwo, X e Y, do Triple Pack da Turbo Revolução, do Triple Pack da Fates Collide. Esses aqui são da box que tem as miniaturas do Primal Ground e do Primal Kyogre. Indo pra cá, a gente tem esse Torchic, que é um Torchic que eu ganhei, acho que quando eu fui acho que foi algum campeonato, deixa eu ver aqui. Foi no City, acho que foi um dos primeiros Cities que eu participei. E eu acabei guardando, ele tava na pasta pra jogo, né? Eu deixo os Pokémons básicos em outra pasta, em uma lata na verdade. Mas quando eu vi que ele caiu, que não joguei tanto, mas eu fiquei com dó de pôr no meio das comunzeiras. E aqui a gente começa a coleção da Generations. Então a gente tem eu acho que está na ordem, né? Posso estar enganado aqui, mas tá o Mew. Tem algumas em inglês porque eu não tinha certeza que a Copag ia trazer. Então esses dois primeiros estão em inglês mesmo. A gente tem aqui o Mew, o Celebi. Provavelmente todos vocês já têm, ou quem coleciona já tem, né? Mas pelo menos vocês podem ver como fica em uma página quase cheia, como é que eles ficam. E é claro que encerra aqui daí com o Keldeo, o Genesect, a Meloetta. E esses três que eu consegui na minha viagem também para os Estados Unidos. Eu peguei aquele pack que vem o Pin e a carta gigante do Primal Ground. Vem esses três promos e já que estão aí, né, vamos botar no meio. Aqui embaixo estão os três secretos raros que praticamente você não enxerga o Pokémon, que é o Zekrom, ó, aqui já não dá pra ver, mas é o Zekrom, o Dialga e o Reshiram. Eles sempre estavam passeando pela pasta, resolvi deixar eles aqui porque é uma arte sensacional. Os HX, né, os GX, né, mas os GX secretos, eu acho que provavelmente eu vou tentar deixar eles juntos. Aqui também a gente tem Aegislash, porque acho que é meu Pokémon favorito da sexta. Independente de jogar, eu gostei do design dele, pelo menos o design final, antes mesmo de ele descobrirem que ele era poderoso. Então a gente tem aqui a linha evolutiva dele do XY, que eu consegui nos regionais. Aqui a gente tem a linha evolutiva, também reverse foil, da Primal. E aqui a linha evolutiva dele, também reverse da Turbo Colisão. Como eu falei, quando o Pokémon é meu favorito, eu tento priorizar para ter ele reverse foil por pura frescurite. Aqui eu vou ter que abrir um pouco, porque aqui é um dos momentos de orgulho, que a gente tem a coleção da Eevee, né, da caixa do Sylveon, e os Eevees EX, né, os Eevees X. E eu tentei priorizar, que vocês podem perceber, é claro que é meio, quase que tem que forçar um pouco, né, mas dá a entender que cada Evolution tá olhando para uma certa direção. Claro que tem um ou dois que, né, o Umbreon e o Espeon não é bem isso, mas você percebe que o Flareon, o Glaceon, o Vaporeon, o Leafeon e o Jolteon, e até um pouco o Sylveon, estão olhando para alguma direção. Tentei centralizar no próprio Eevee, todos eles vêm nessa caixa. E quando eu descobri que começaram a sair os X, fiquei feliz em saber que daria para preencher essa folha. Então a gente tem nas mesmas posições aqui o Sylveon X, o Espeon X, o Sylveon, o Flareon, o Glaceon. O Eevee, como não saiu o Eevee X, eu optei pelo Sylveon Full Art, porque na teoria você tem um Eevee no meio, né? Mas aí você tem o Vaporeon, o Leafeon, o Umbreon e o Jolteon. Devo ter falado alguns nomes errados, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? Então tem essa brincadeira aqui, essa jogada de os Eevees normais e os Eevees que tomaram um Whey. Tá. Aqui já tem os Eevees Full Arts, porque nem todo Eevee ganhou uma versão Full Art. Os dois lendários de Hoenn, daquela coleção da Team Aqua. Os Shaymin, aqui vai o Shaymin o Shaymin do setup, que tá no deck no momento. Acho que na verdade é o único X que eu acho que tá no deck no momento. Que eu montei um deck que não vai X, não é Greninja. Porque Greninja nem vai Shaymin, que eu tô falando. Mas aqui vai o Shaymin setup, né? O de acerto. Quando ele cair, acho que finalmente ele sossega nessa pasta. Aqui a gente tem todas as cartas, todas as formas do Zygarde até agora. Então a gente tem a 10% que eu consegui em Buster, a Reverse. A gente tem 50% que por cagada eu consegui também no Buster. A gente tem a arte alternativa aqui da pré-release. Nossa, deu uma bugada aqui. A da promo.
E aí a gente tem o X normal e também o promo. Partindo aqui pra baixo, a gente tem o Xerneas, o Volcanion e o Vital. Os Xerneas e o Vital foram os únicos que eu quis optar fazer isso, que eu tenho um de cada arte até o momento. Então, abrindo aqui para vocês poderem ver, então eu tenho o normal da XY, o XY base, o promo, o segundo promo e o Full Art. Acho que eu optei por fazer isso porque assim, foram cartas que eu acabei conseguindo com o tempo, né? O 2 era promo, o Full Art era para coleção, teve um momento que eu ia precisar, eu acho que eu cheguei até a jogar com ele, então tinha que ter um a mais. O Vital é a mesma coisa, você já deve até conhecer, desculpa a tremedeira, mas você já deve também já conhecer as artes aqui. Então a gente tem, tá até fora de ordem, mas tá aqui o XY base, o primeiro promo, o segundo promo Shine e o Full Art. O Volcanion, eu deixei ele aí porque assim, eu não consegui encaixar ele em nenhum outro lugar. Assim, vocês vão perceber que eu tento manter uma lógica, mas às vezes sempre sobra algum bicho. Então eu precisava pôr alguém aqui no meio. Não podia ser o Zygarde porque ele já ocupou espaço em cima. Então eu optei pelo último lendário revelado ou oficialmente distribuído da sexta geração. Então assim, fazer o quê? Aqui eu também outra página de orgulho que é basicamente todos os fortes que eu consegui reunir. Claro que tem alguns extras, né? Vocês vão ver. Mas são todos full arts, principalmente as megas metal. Então a gente tem Mega Scizor, Mega Agro, Mega Steelix e todos os mais recentes e o Registeel, que né, meio ponto fora da curva, né? Mas eu consegui fazer pelo menos uma página inteira só de full arts metal que, querendo ou não, é um baita orgulho. É coisa de ficar namorando essa página durante horas. E ao lado a gente tem os iniciais de canto, quer dizer, a forma final dos iniciais de canto. A gente então tem aqui o trio na arte das gerações, o trio aqui na arte da XY base e da Flash Fire, que o Charizard veio num set diferente. Eu até tenho do Blastoise, acho que uma de cada arte, tipo eu tenho ele normal, ele promo e ele... Deixa eu confirmar até, pra não estar falando besteira, mas é isso aí. Então eu tenho... Não muda muito a posição, né? Não tem muito o que inventar, mas tá aqui, ó. XY base, ele promo e ele das gerações. Querendo ou não, coincidiu, é o meu inicial, querendo ou não, é o inicial favorito. Não é tão jogável, né? Infelizmente. Onde você tá aqui? Se tiver muito enrolação, Doug, pode cortar. Aí foi. Aqui é o Charizard. E em cima, um dos meus maiores orgulhos recentemente, que são as Megas Full Arts da Evolution. Eu consegui duas delas, uma delas eu consegui pelo menos com um amigo, as outras duas eu tive que ficar peneirando o site até chegar um momento que o preço estava pelo menos atingível, mas consegui fechar pelo menos essa página linda aqui, cara. De novo, mais uma das páginas de orgulho. Aqui a gente tem os gênios, né? Nossa, a luz agora complicou, né? A gente tem aqui o Tornados, Landuros e Tunduros. A gente tem aqui na forma, sei lá, como eles falam, encarnada. Não, forma térrea. Aqui a forma encarnada. E aqui, né, aquele momento que a Pokémon parte o coração e gosta de mexer com o toque da gente, que eles não lançaram o Landurus X na forma gênio, na forma encarnada. Então, eu, geralmente nesse momento, tento pegar um X que não tem uma coleção específica e ponho aqui. No caso foi o Deoxys, né, que na teoria era da mesma coleção. Aqui em cima a gente tem mais fortes da Evolutions, que é o Pidgeot, a Mega dele e o Dragonite. Ele tá meio deslocado, mas mais pra frente eu vou explicar porque eu coloquei os três juntos, não é só pelo fato da coleção. Aqui a gente tem os Guardiões de Unova, né? Eu acho que são os espadachins, né? Que é o Terrakion, o Cobalion e o Virizion. O Keldeo é quase uma boa ideia pôr ele aqui, mas ele ia ficar meio deslocado em relação à página. Mas a gente tem aqui os normais e os X. Aqui a gente tem os Kyurins, então a gente tem Black Kyurem, White Kyurem, um dos Kyurins. Aí temos o Zekrom, mais um Kyurem e um Reshiram X. O Reshiram e o Zekrom não X. E de novo, um X aleatório só para preencher a página. Nessa daqui a gente tem os dois Victims,
A gente tem daí os pássaros de Jotô, né? Os lendários de Jotô X, os antigos, os novos e em cima os antigos. Agora que eu percebi que os dois antigos que tem habilidade. E aqui em cima a gente tem a Lunala, meu Deus, que confusão. Cresselia, o Keldeo e o Lucario. Vocês vão perceber que conforme vai andando, chega um momento que meio que a imaginação acaba e você simplesmente junta todo mundo, né? Aqui foi um exemplo disso. Aqui eu tenho o Lugia, o Darkrai, Cresselia e o Ho-Oh da época da Legendaries. São os 3 únicos que eu consegui montar, os outros ou sempre tá faltando uma carta ou tá um preço meio absurdo. E como eu só tenho esses 3 e não peguei muito essa época, eu fico muito contente. Tanto que 2 deles, na verdade, foram amigos que não me deram, mas trocaram, eles passaram pra mim. E aqui a gente tem Manaph, Jirachi, Celebi, que a desculpa que eu inventei são pokémons de evento. São pokémons na teoria da geração, são os pokémons lendários fofinhos dessa geração. E os 3 têm habilidade, né? O Retorno no Tempo, o Stellar Guidance e o Aquatubo. Gente, dá até saudade desse Jirachi quando ele jogava. Aqui a gente já tem os fortes de pokémons, como se dizer, mais comuns, né? Mas que são das coleções que eu mais joguei. Gengar, Magnezone, Sapo, Florges, Machamp. As cartas estão meio fora porque eu acabei balançando um pouco a pasta vindo pra cá. Wailord, Heracross e Kangaskhan, né? Então assim, não tem uma lógica por cima. Tem aqui o Dialga e o Palkia, o Entei e o Raikou. E aqui eu meio que fiz um L com vários fortes que, como a gente diz, que é um forte mais fofinho, mais bonitinho. Boa parte deles veio da Legendary. A gente tem aqui o Pikachu da Generations e o Emolga aqui, pra variar, entra naquela cláusula de forte que não tem caso, não tem um lugar específico. Aqui a gente já tem os 3 Darkrai. Nossa, realmente a luz não quer colaborar. Aqui o Darkrai da Dark Explorers, o promo da Plasma e o da Breakpoint, né? Os 3 estão aqui. Aqui em cima é a mesma coisa, só que os Giratinas. A gente tem o Giratina da Dragons, o da promo da Plasma, fugiu aqui o nome, e o Forte da Origins. Legal porque os dois têm a mesma coisa, eles têm um Forte de uma coleção antiga, um promo da Plasma e um Forte relativamente novo, né? E os dois jogaram no mesmo deck, então é até legal ver eles. E aqui em cima a gente tem 3 fortes que são de pokémons dragões, né? A gente tem o Hydreigon, o Kingdra e o Dragonite. O Dragonite já caiu, né, no formato. Mas, eita, e a câmera quase caiu junto. Mas daqui também eu juntei assim porque aquela coisa, os 3 era dragão, temos o Giratina e temos o Darkrai. Aqui é uma das partes que eu tenho mais orgulho. Deixa eu... Nossa, ficou tudo muito bagunçado aqui, que a pasta caiu quando eu tava vindo pra cá, então as cartas tudo fora. Mas a gente tem aqui Rayquaza, Groudon e o Kyogre. Os 3 estão seguindo a mesma lógica, né? A gente tem o Forte da coleção antiga, o Forte da coleção mais recente, os Megas deles, os Megas secretos que saíram na Origens Ancestrais, e aqui do lado consegui encaixar também os 6 Pokémon secretos que saíram das últimas coleções. Os Mewtwo da Turbo Revolução, o Gyarados da Turbo Colisão, o Alakazam da Fusão de Destinos e os 2 da Steam Seed. Então eu consegui fazer aqui, né, meio que uma correlação dele crescendo, os 2 normais, as 2 megas, os 2 normais e 2 megas, e juntei também com uma página só dos secretos raros, né, dos dourados. Aqui a gente já tem os... Deixa eu só me dar... Não, aqui tá bom. Aqui agora a gente tem o Gardevoir, que a gente tem 3 Gardens, né? A gente tem o da Primal Clash, que é a Mega, o da Generations, que é basicamente a mesma coisa com uma outra arte, e a Diamond Steam Seed. Aí eu consegui pôr aqui o Galate também, né? Porque é a mesma pegada. E ficou esse espaço aqui que eu coloquei o Mewtwo, porque na página ao lado aqui tá o Mew e o Mewtwo. Então a gente tem aqui
os 3.000, tá de trás pra frente aqui no caso, né? Mas tá aqui o 1.000 da Dragons, o 1.000 da Legendaries e o 1.000 Promo. O primeiro, o Mewtwo Full Art, o X. Nossa, realmente mexeu muito aqui. E o Mewtwo Promo. E é claro, os 2 Mewtwo's da Turbo Revolução com as respectivas Megas. Então eu consegui quase pôr tudo numa página só. Eu ainda tô vendo aqui jeitos de melhorar isso aqui, tô aceitando sugestões aqui. Agora aqui a gente já veio pra uma coisa que eu acabei fazendo, que é basicamente o seguinte. É uma linha de Mega Evolução, uma linha não é, um Pokémon só Mega, e um Pokémon na teoria do mesmo tipo, ou pelo menos com a mesma cor. Então a gente tem aqui o Alakazam, a Mega e o Rupa, Glalie, Mega Glalie e o Sharpedo, que eu sei que ele é Dark, mas ele tá tão azul como se parece que fosse de água. Gyarados, a Mega e o Articuno, ou seja, uma linha de água. Temos aqui o Sceptile com a Mega e o Trevenant, ou seja, uma linha de grama. Temos aí aqui o Tiranitar, Mega Tiranitar e Malamar, ou seja, a linha de Dark. Ampharos, Mega Ampharos e Manectric, para fazer a linha de elétrico. Então, aí aqui por lado a gente tem Houndoom, Mega Houndoom e Camerupt, para fazer a linha de psíquico. Altaria, Mega Altaria e Latias, porque dane-se a lógica, sei lá, os 3 é dragão. Eu sei que aqui ela vira fada, mas é o que tinha pra hoje, é tudo rosa. E aqui a gente tem curiosamente a linha de Latios, né, que é o Latios, Mega Latios e o Latios antigo. Por isso que eu botei também a Latias, para eles ficarem de certa maneira próximos, né. Mas eu sei, ficou mais ou menos aqui, dá uma tolerância. Aqui a gente já começa os X que tipo não tem full arts e assim, calhou de vir na minha mão, né? Que o meu foco é o full art, eu não tento ter uma cópia de cada X que eu acho já exagero. Então a gente tem o Aegislash que rodou muito e o Emboar Togekiss que acabei tirando em Buster e meio que assim, ajudou a fechar o ciclo. Aqui a gente tem daí o Regirock, Registeel. Aqui seria o espaço para um Regice X, mas aparentemente ele não vai ser lançado. E é claro que a gente tem aqui no final Regigigas, que seria perfeito para fechar com o trio de Regis, e os duas artes do Genesect. Engraçado que ambos têm habilidade, os dois têm fraqueza a fogo, mesmo sendo de tipos diferentes. E já vindo pra cá, a gente também continua com os X que não tem full arts, né? Como Mega Kangaskhan que eu joguei, Mega Maneco que eu joguei, Mega Absol que eu tentei brincar, Halucha que eu cheguei a fazer um rug com ele, Mega Metagross eu consegui na troca com um amigo, ele queria Mega e eu não me importei com o outro, o Rayquaza que vem naquela caixa com a carta Jumbo, Palkia que, sei lá, vai que um dia roda, e Tyrantrum que de tempos em tempos eu tento montar alguma coisa com ele para jogar porque eu achei linda a carta. E aqui, é claro, a gente entra na parte dos breaks. Os breaks eu não sei, o certo seria realmente um dia pegar pra... Vou até virar aqui, porque acho que fica melhor. Eu vou até um dia pegar eles e separar por tipos, né? Porque tá muito misturado. A gente tem aqui os 3 da Box do Empoleon. A gente tem o Noivern, o Zoroark, o Florges e o Raichu, que são do primeiro set. Aí logo em seguida a gente tem o Luxray e o Golduck. Aí a gente continua aqui com Bronzong, Raticate. Aqui eu consegui fazer tipo os 3 iniciais de Kalos, né? E a gente tem aqui os perdidos: o Carbink, Trevenant, Marowak, Lugia. Nossa, realmente saiu muita coisa fora do lugar. Por causa que eu derrubei ela quando decidi pôr aqui na mesa. A gente tem aqui mais alguns lendários. A gente tem o Yveltal e o Shards. O Ho-Oh que eu tentei fazer próximo do Lugia, mas vou ter que remanejar. Hydreigon, Astar, o Wobbuffet e o Lugia, né, que são os promos. E os últimos aqui que são da... Ai, fugiu o nome, caramba. Da Steam Seed. Nossa, tá tudo fugindo. Aqui já ficou os breaks já da Evolutions. O Starmie, Ninetales, Nidoking, o Machamp, que curiosamente o Machamp consegui não, né, mas que veio um dos bugs que eu consegui. Ele veio com um Miscut. A gente tem aqui o Pyroar. E esses 3 espaços aqui é pra box do Arcanine, ou seja, o Arcanine, o Crobat e o Mandibuzz Break, que
tá saindo agora lá, né? Agora eu tô na espera de ver qual site vai trazer e o preço. Aí pra preencher espaço botei os dois Pikachu secretos, né? O Pikachu, o Flying Pikachu e o Surfing. O Pikachu de voador eu consegui até em espanhol. Eu consegui achar um lugar que tinha busters em espanhol em uma viagem que eu fiz e eu acabei tirando ele. E aqui nessa página eu acabei fazendo todos os Dual Type. Então a gente tem o Volcarona, tem o Azumarill, os 3 X que tem Dual Type e também o Gargantua, o Shiftry e o Bishop. Eu gostei também porque eu consegui fazer, né, o planta com planta, Dark com Dark. E por sorte eu consegui também pegar todos os foil. O único, acho que o Shiftry eu tirei em Buster, o resto foi tudo comprando. Por sorte o Shiftry também era o mais caro, todos os outros estavam um precinho mais acessível. Mas eu gostei de fazer essa página aqui só com os Dual Type e graças a Deus só essa coleção que saiu, porque se continuasse eu ia quebrar. Aí meio que pra dividir os X e tudo de coleção eu tenho uma página dos Kling Klang da Steam Siege. Eles acabaram saindo em Buster, então não tive nem o que fazer, eu acabei guardando. Aqui foi... Vamos cortar isso depois. Aqui uma brincadeira que eu fiz, que eu comecei a pôr os iniciais de cada geração, né? Então a gente tem aqui os iniciais de Jotô, tem os iniciais de Kalos, os iniciais de Hoenn. Não tem uma ordem específica, né? Tanto justamente por causa disso. Aqui era para ser o Torterra e aqui era para ser o Emboar, mas acabaram não saindo. E assim, agora que Sol e Lua o próximo set do Sol e Lua vai sair, eu me pergunto como é que vai sair, porque vai ser com outro design, vai ficar estranho. Então, tipo, eu tô seriamente considerando pegar um Emboar e um Torterra, tipo da 7 da BW, alguma coisa assim. Aqui embaixo a linha evolutiva do Charizard da Generations, que eu acabei te dando sorte de tirar eles, então eu resolvi manter uma. Aqui é a última, tá acabando já, porque eu acabei fazendo também isso, a mesma coisa dos iniciais aqui. Eu percebi que saiu, eu tenho o Terrakion, o Cobalion e o Virizion daquela caixa, e eu vi que saiu um Virizion na Origins Ancestrais, saiu um Cobalion na Steam Siege, só faltou, pra variar, um Terrakion pra pôr aqui. Talvez eu ponha o Terrakion em retaliação, né? Deve estar, espero que ele esteja barato, assim eu fecho o set. Aqui, infelizmente, eu tenho alguns aleatórios, não tem muito o que fazer. Aqui do lado eu tenho todos os Xerneas e Vitals que saíram no set. Então eu tenho os 2 promos que saíram dos decks deles, os 2 das últimas coleções, né, da Breakthrough, e os 2 aqui, tanto da Steam Siege, mas eu tenho aqui atrás também os promos e os antigos também. Aqui o Lugia e o Ho-Oh da box que eu tinha comentado, um Red Gigas Foil para poder combinar com isso aqui, que são, né, o Red Gigas com os 3 guardiões também foil, o Ho-Oh com os 3 guardiões dele foil, e por fim o Lugia, tem atrás o Lugia da Fates Collide também foil, e também temos aqui os 3 pássaros, né, os 2 Floarks e um promo. Então eu tô seriamente pensando em botar eles em uma página separada, sabe, o Lugia e esses 3 em outra folha. E aqui começa, acho que é a última parte da coleção já, que são os Half Arts que eu tinha comentado das outras coleções, né, que tem o traço ancestral. Então a gente tem aqui uma linha do de água, vou tentar afastar aqui, vou ver se eu pego, vocês podem estar vendo aqui. Então é uma linha de água, uma linha de normal e uma linha de psíquico. Só, a luz também não está colaborando muito, mas vocês podem ver no canto que é o Sableye Promo. Bem... essa é aquela coisa, né? Eu acabei parando para pensar como eles são bonitos quando eles estão acumulados. Então, aí aqui a gente tem 3 dragões, 3 lutadores, 4 grama, 4 fogo, 2 elétricos, 2 espadas. A única coisa que me incomoda é saber que, tipo, tem uns que é meio sem noção. Tipo, a gente teve um Electric, alguma coisa assim que na minha opinião é meio sem nexo, né? Por fim, a gente tem daí aqui encerrando os de metal, um psíquico que ficou avulso e um Malamar. Tem um Fearow promo também, mas esse eu acabei não fazendo questão porque
não ia fechar a página de qualquer maneira, então achei irrelevante. Aí temos aqui o Reshiram e o Zekrom da Roam Skies, o trio da Evolutions. Aqui daí já não é nada assim de especial, não é nenhuma coleção específica, simplesmente aqui tá um Vespiquen que tá no meu deck. Aqui daí já são as cartas que tipo, eu guardo pra jogo mesmo, tipo, ou cartas que jogam, ou cartas que na minha concepção eu acho que vão jogar um dia, ou tem potencial de jogar, tipo, como eu não tenho como eu sou colecionador, então eu acho, quando sai alguma coisa que eu sinto potencial, eu resolvo de guardar melhor do que talvez ficar numa pasta, fazer uma pasta gigante de troca, né? Daí eu vou guardar. Tem muita coisa aqui que eu já sei que tipo vai ficar aqui até o final, talvez eu nunca jogue, mas eu prefiro isso do que aquela sensação de tipo passei, no final deu vontade de jogar. A gente tem aqui também uma Zelf Promo, né, que acabou ficando pra trás. Ah, verdade, tem esses aqui que eu acabei esquecendo. Deixa eu só terminar aqui mostrando aqui também o Rayquaza acho que é da Steam City também. E aqui tá todos os holográficos da Evolutions. Já que essa coleção não vai vir pro Brasil, eu optei por pelo menos pegar os holográficos. Alguns até tem o promo, reverse foil, mas a grande maioria eu fiz questão de pegar normal mesmo pra ter de recordação. Tem o primeiro Snorlax GX que já tem unboxing, um Rattata foil que eu consegui em um Buster. A Chansey, o Jirachi Promo que acabou ficando perdido aqui, os Kyurins, tipo o Kyurem Promo, que é o Kyurem Pro, o White Kyurem da coleção e o Kyurem da promocional da pré-release, e aqui os 3 secretos, né, desse set meio maluco que, sei lá, na minha opinião não tem nada demais, mas acabaram vindo de brinde. Muito obrigado pela loja que fez. Aí o Beedrill e o Starmie Electrode que vieram nos Busters, e no fim o Pikachu, que veio do Pokémon Day, o Electabuzz e o Mewtwo também, que acabei tirando avulsos em Busters. Essa é da pasta de Pokémon, que é o meu foco, mas conforme eu fui jogando, eu acabei conseguindo também as Trainers. Nossa, aqui tá bem pior. Dá um minuto só, o toque não permite, mas a gente tem aqui daí os Full Arts só da XY pra frente. Pokémon eu fiz questão de ter todos os Full Arts, mas Trainers eu decidi só da XY pra frente. Então a gente tem os vilões aqui, né? O Lysandre, o Art e o Maxi, Xerosic. Aí vai pro Wally, pro Battle Reporter, pras teammates, o Inona, o Sycamore que eu tirei em Buster em inglês. O melhor Buster da minha vida foi o mesmo Buster que eu tirei o Shiftry Reverse. Não estão em ordem de coleção, tá mais em ordem de uso mesmo, sabe? Conforme vai vindo. O AZ, o Lysandre, a enfermeira, que eu já esqueci, Dama do Centro Pokémon. A Skyla nova, não tem o antigo, como eu falei, eu comecei essa coleção do XY pra frente. Fossil Research Pesquisador. Steven, Giovanni, ai caramba, esqueci Bert, nossa, tanto falar os nomes tá fugindo aqui já. Corina. Aqui quando chega no final já tá meio que por coleção, né? E aí encerra aqui com a Misty e o Brock. Aí embaixo aqui a gente tem já os trainers normais, né? E aí por fim, se eu pudesse dizer por fim, a gente tem essa página aqui dourada que são os trainers, as itens. O único item que não é da XY pra frente é o receptor aleatório, mas é porque eu queria mais um item Shine só pra poder fechar a pasta, e calhou de eu conseguir com um amigo ele. E claro que também o preço ajudou muito, já que não tá vendo lá muito o jogo, foi bem melhor do que, saiu bem mais barato que uma Ultra Ball. Vocês podem ver aqui o VS, a bola, a substituição, a substituição de energia, trainers meio, a Weakness Pulse, recuperação e o martelo avançado. Detalhe para a Dive Ball que eu comprei ela semanas, acho que 1 ou 2 semanas antes de anunciarem Greninja Break ou ele começar a pegar top, então foi um tanto quanto bem na sorte. Aí aqui a gente já tem os itens mais variados, como eu disse, eu tento ter, trainers eu faço questão de ter 4 de cada, porque nunca se sabe o que pode começar a jogar do nada, às vezes tem uma coisa um trainer que ninguém dá nada.
E uma das coisas que eu tenho também muito orgulho é essa aqui, que é as cidades, né, os estádios duplos. Eu tenho todos eles reverse foil, graças a Deus só foi 3 também. Eu não tava aguentando ficar bancando esse maldito vício. E por fim, mas não menos importante, eu tenho também as energias especiais aqui. Eu tenho a Double Foil, a Strong Foil e também todas as outras energias. A Shield tá lá na frente, né, junto com as outras. Talvez eu tire justamente ela para pôr a Shine, se eu conseguir tirar ela fácil. E então eu tenho aqui todas as energias especiais que saíram nessas últimas coleções. Quando eu percebi que estava saindo uma de cada, eu percebi que seria legal ter uma de cada reverse foil, já que elas não são holográficas, né? Mas aqui tem mais coisa não, aqui é só Spirit Link, então é mais ou menos isso. É pouco, é muito, não sei. Eu sei que às vezes quando não tô montando o deck eu só fico namorando, fico folhando elas e vendo cada arte delas. Mas vou até encerrar aqui, ó, a shield que eu falei. Talvez, como eu falei, eu justamente saia ela. Mas, gente, muito obrigado por ter assistido. Se gostou, deixe seu like. O vídeo vai ficar longo pra caramba, mas se aguentou até agora, valeu. Eu vou ficando por aqui. Se quiserem também, comentem das suas coleções ou deem ideias também de tipo, como eu possa rearranjar. Eu deixei dessa maneira, mas às vezes alguns amigos já sugeriram de outras para disponibilizar elas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, falou!